Legal, pessoal, vocês curtiram o episódio de ontem sobre a semana de inovações da Cummins? Pois é, tem mais tecnologias que eles trouxeram para apresentar para a gente, que nós vamos dividir com vocês hoje. Curte aí! Então, a gente está aqui agora fazendo um teste nesse veículo protótipo, instalado num Cargo 2429 com um motor Cummins ISB 6.7 litros, de 290 cavalos, com a Torque Shift também na parte da transmissão automatizada. E aqui a gente está demonstrando algumas novas inovações e tecnologias que a gente está desenvolvendo pela Cummins. Uma delas é o botão que a gente chama de EBP, né? Que é o botão de economia, de balanço e performance, que ele é basicamente uma customização. Ele vai atender às necessidades que o motorista precisa. Quando ele precisa de mais performance, ele vai ter o caminhão cheio, e isso já vem de fábrica. Se ele está numa estrada onde não tem tanta necessidade, como por exemplo não tem tantas subidas, descidas, ele pode monitorar se ele vai querer usar uma performance balanceada ou uma performance mais econômica, né? Tira um pouco da carga do motor, da potência, e isso transforma imediatamente em consumo. Testes preliminares que nós tivemos na nossa planta piloto mostram no balanceado de 4% na redução de consumo, simplesmente porque o motorista acaba não usando toda a potência quando ele não precisa, né, no plano. Legal. E no modo econômico ele acaba tendo uma redução que chegou a 7,8%, quase 8% de redução de consumo. E é simplesmente você aciona esse botão e ele automaticamente adiciona dispositivos eletrônicos que limitam a sua aceleração, o torque disponível. São 3 mapas diferentes, é isso? Ele não mexe em mapas de combustão, ele mexe em dispositivos eletrônicos que, por exemplo, a tua aceleração, você tem uma certa taxa, ele vai limitar essa taxa a X RPMs por segundo, não vai deixar você acelerar tão rápido. Ou tem aquele que a gente chama de Gear Down Protection, que é uma sigla em inglês, mas que ele obriga você a ficar na última marcha. Em vez de você ficar toda hora baixando a tua marcha para manter o motor sempre vivo, ele também te coloca nessa feature que te força a trabalhar numa marcha maior. Ou até tem outro dispositivo que te monitora a tua questão de quando você troca de marcha, porque ele te joga a tua curva de corte mais para frente. Então tudo isso ele entra de uma forma inteligente. Então tudo isso ele entra de uma forma inteligente. Vamos pegar essa subidinha e vamos botar... Ele estava em que modo agora? Ele estava em performance. Vamos botar o econômico aqui. E ver se você tem alguma sensação. É uma subida. Na prática você não deveria usar nas subidas, né? Mas basicamente você não vai ter nenhum problema. Percebe um pouco, né? Na verdade, a velocidade de resposta ele tem um pouco menor. E a gente está usando um veículo que está com o PVT, né? Com 24 toneladas. Então você praticamente não sente. Mas realmente não chega a ser. Não chega, porque exatamente o que a gente está evitando é o desperdício. É o motor. Na verdade, o que a gente tende a falar, os dispositivos eletrônicos, ele não tem nenhuma função para o bom motorista, né? O bom motorista ele já vai dirigir de uma forma econômica sem denegrir a performance. Então isso aqui serve para você normalizar numa frota de veículos o comportamento dos seus motoristas. O cara que é bom, ele pode trabalhar no P, ele não vai ter essa sensação e ele vai ter o retorno. O E é para aquele cara que acelera demais, que não sabe, que não consegue trocar no tempo certo, ou acaba dirigindo de uma maneira muito mais contra a economia de combustível. Vamos desacionar aqui o E. Quando você desaciona, automaticamente ele vai para performance. Vai para performance, ele libera o motor como ele está de fábrica. O balanceado ele não entra todas as funções, né, que a gente chama de funções eletrônicas. Vamos colocar aqui que vai ter uma subidinha leve aqui. Acionado o botão P, ele já até, você vê que tem uma modificação um pouquinho no ruído, ele já entrou e você já sente, mas de novo, é praticamente imperceptível, de novo, porque ele só está evitando que você tenha aquele desperdício do mau condutor, né, de você conduzir de forma... Mas dá uma pequena diferença. Dá uma pequena diferença. Os ganhos de consumo de combustíveis foram impressionantes para a gente. E aí quando a gente fala do ADAPT, né, que é
a função adaptativa, ela usa as mesmas funções eletrônicas, só que ela reconhece automaticamente. Então, de forma automática, ela sabe qual que é a massa do veículo por causa de sensores virtuais que são calibrados dentro da calibração do motor, que ela entende quanto que você está usando de pedal, quanto que o seu torque está demandando para determinada situação, e a gente tem um sensor de grade, né, que é sensor de topografia, que fala mais ou menos se você está subindo, descendo, e ele vai falar, ele vai precisar de performance aqui, vamos liberar o motor. Ah não, aqui ele está no plano, vamos segurar um pouco. Então, de forma adaptativa, por isso que chama adapt, né, uma nomenclatura em inglês, ele adapta, ele fica monitorando, né, ele fica monitorando as suas condições, ele adapta o veículo, né, o motor no caso, para a sua necessidade de direção. E dentro do Adapt, essa é uma das ferramentas, nós também temos o que a gente chama do Smart Coast. Esse Smart Coast vamos dizer assim, você rodar no plano de forma inteligente. Quando você está em Cruise Control, eu vou até desabilitar aqui, voltar de volta o balanço. Vamos acionar o Cruise Control agora a uns 70 km por hora. Acionado, você já fixou 70 km por hora. Legal. Ele está em subida, a rotação está ali por volta de 1.500, 1.600 RPM. Agora que ele vai sentir que ele já não tem mais a subida, ele vai estar no plano ou até tendendo para baixo, ele vai desacoplar a transmissão e vai jogar para ponto morto, mantendo a mesma velocidade. Você vê que... Olha lá, jogou para ponto morto. Olha só. Ele mantém os 70 km. Jogou no morto, derrubou o giro para lenta. Derrubou o giro. E a necessidade, quando você estiver na subida novamente, obviamente aqui a gente vai entrar com o freio motor, mas quando você estiver na subida novamente, ele acelera. Você vê que ele já acelerou, já para buscar, mantendo a tua rotação. Ele voltou para segurar o embalo. Porque aqui ele entrou um pouco do freio motor, ele vai dar uma freada. Entendi. Você provavelmente vai ter que precisar ainda puxar, porque ainda é uma descida muito íngreme, você vai precisar frear nesse caso. Mas ali ele já retoma e na subida ele acelera novamente sozinho. Isso na prática serve para quê? Na prática isso aqui, ele mantém o momento do veículo sem que você precise pisar no acelerador de novo. Então se você tem uma condição plana por muito tempo, todo o engate da transmissão vai te gerar inércia e vai te fazer necessitar acelerar mais cedo. Entendi. Com esse, você roda mais, você mantém o momento do veículo por mais tempo antes de você precisar acelerar. Você ganha em torno de uns 3% de consumo de combustível. Bacana, pô. E torna cada vez mais autônomo o veículo. Interessante. E essa tecnologia toda, como é que é ela, quando chega no mercado? Olha, ela já foi lançada nos Estados Unidos no ano passado. Aqui nós temos esses protótipos. Eles estariam aptos a serem colocados em qualquer OEM que tiver interesse em utilizar essa tecnologia e eventualmente até em veículos que já estão no mercado através do aftermarket, certo? Porque é uma tecnologia que é através somente de calibração que você consegue fazer, desde que tenha, nesse caso, o motor ISB6 com uma automatizada torque shift. Maravilha!